um ministro do governo Lula envolvido num caso grave de corrupção. E a gente está falando de um ministro forte do governo Lula, né, Raquel? Fabiola, o que eu acho que mais choca nesses dois casos recentes que estão agora no noticiário, tanto o caso do INSS quanto esse caso dos respiradores, que não é novo, mas que está voltando com mais detalhes graças à investigação do Aguirre e da Natália, é a disfarçatez de roubar do mais pobre, ou daquele que está totalmente desprotegido. Porque no caso do INSS, você está roubando ali R$50, R$60, R$70 do aposentado. Daquele que recebe aquele mínimo para viver depois de ter trabalhado uma vida inteira e que está ali aposentado pelo INSS, recebendo aquele pouquinho para sobreviver. E no caso dos respiradores, era um dinheiro que estava sendo destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na Covid-19, né? Será que é tão difícil da gente lembrar disso? Eram recursos que estavam sendo destinados a se procurar o mundo inteiro para tentar achar respiradores, equipamentos para trazer para as pessoas que estavam com falta de ar e morrendo sem ar nos hospitais. Então é desse tipo de desvio que nós estamos falando, daquele que está absolutamente vulnerável. Então é a disfarçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção, de conseguir roubar o dinheiro de quem está morrendo sem ar, né? Você rouba o dinheiro do aposentado e depois você rouba o dinheiro de quem está morrendo sem ar. E aí você puxando o fio da meada, especificamente, depois a gente pode falar mais da história do INSS, porque tem várias questões abordadas ali, mas especificamente do caso dos respiradores, como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina, sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso